Bom dia para quem está presente. Vamos dar continuidade ao estudo das ligações. Vamos concluir ligação covalente e já entrar em ligações metálicas, tá? Eu tô disponibilizando... Bom dia, Alisson. Estou disponibilizando agora, no sala de aula, o roteiro semanal, tá ok? Vou botar em anexo, para vocês vão lá, vejam o que a gente vai trabalhar durante esse mês, tá? Que é o roteiro da semana. Tudo bem? Estou postando ele em anexo. Vai ficar aí disponível para as duas turmas. Deixa eu colocar aqui, aceitar mais uma pessoa que está pedindo para entrar, o Diego. Vamos lá, meu computador está meio lento hoje é segunda-feira, né? Então, geralmente acontece isso. A internet fica atribulada, né, de acessos. Então, deixa eu só abrir a página aqui do roteiro semanal. Pronto, tá aqui. Está disponível em anexo. Bom dia, Diego. Está disponível em anexo para todos vocês. O que nós estaremos trabalhando aí durante esse mês de agosto. Tá ok? Então, só fazendo uma recapitulação do que foi dito na aula passada, falando de ligações covalentes, definimos ligação covalente como o procedimento de compartilhamento de elétrons, né? Produzindo um parzinho de elétron, onde a ligação entre ligantes ali está direcionado justamente, especificamente com esse par de elétron formado. Hoje eu vou falar para vocês de uma outra relação dessas ligações covalentes, que é quando elementos precisam ser estabilizados e o que nós consideramos como central já está estável. O que vai acontecer? Vai acontecer uma dativa ou uma ligação coordenada, que significa dizer que vai haver empréstimos de par de elétrons. Ouçam bem, empréstimos de par, não vou emprestar um, não vou emprestar três, vou emprestar dois, apenas dois, né? Para fazer aí o processo de estabilização. Lembrando a vocês que para que uma molécula possa existir, no caso aí o SO2 que vocês estão vendo, vai haver a necessidade do enxofre, que é o átomo central, até por ter menos quantidade, vocês estão vendo que só tem um enxofre para 2 oxigênios, esse é que será o átomo central, fazendo aí a sua ligação covalente, até porque, lembrem-se, ligação covalente é ligação entre ametais, né? Nós falamos na aula passada que existem as ligações, o tipo de ligação covalente simples, ligação covalente dupla e ligação covalente tripla. Nós temos essas definições das ligações. Dei um exemplo para vocês especificamente do HCN, onde nessa ligação nós temos a ligação covalente do hidrogênio com o carbono e temos a ligação covalente do carbono com o nitrogênio, que se ligam de maneira a produzir uma ligação tripla entre carbono e nitrogênio, e uma ligação simples específica entre carbono e hidrogênio, né, produzindo aí uma ligação covalente simples. Mas bom, já falei demais, vamos lá, vamos dar continuidade, até porque a gente precisa entrar em ligações metálicas. Na próxima semana, de maneira presencial, a gente falar de geometria molecular, tá bom? Então, ó, ligação covalente, cadê minha caneta? Não tá aqui. Quando vocês se depararem com situações onde vocês têm essa representação covalente da ativa ou coordenada, só fazer ressalva, para ser ligação covalente, tem que ser a metal mais a metal. Óbvio que algumas ligações, eu posso ter ligação covalente e ligação metálica, ligação covalente e ligação iônica, perdão. Eu posso ter, nesse caso aqui específico, a coordenada, ela só existe em ligações covalentes. Então, se você observa o enxofre e o oxigênio, eles pertencem à mesma família. Eles são da família 16. Eles são da família dos calcogênios. Então, eles pertencem à mesma família. Tá? Eles são da família 16. Consequentemente, eles possuem características parecidas. Então, por isso que eu defino como sendo a ligação covalente, que é justamente isso.
Lembre-se que eu falei para vocês na aula passada que a ligação covalente ela é um limite de aproximação, até porque nós temos elementos que têm características muito parecidas. Então, se são iguais, a tendência é se afastarem. Então, esse limite de aproximação vai definir se a ligação vai acontecer. E para que isso possa ter uma conclusão, tem que haver a formação de um par de elétrons. E esse par de elétrons é justamente o compartilhamento que eles fazem nas suas nuvens eletrônicas e produzem aí moléculas do tipo ligação covalente. Tá? Um detalhe importante é que eu vou falar de polaridade mais à frente para vocês. Então, toda ligação covalente ela corresponde a uma certa polaridade, especificamente quando você tem os elementos iguais, né? Por exemplo, por que esse gás aqui, ó, vocês conhecem por estrutura, talvez não pelo nome, é o chamado gás metano, né? Que o gás metano, ele não se mistura à água. Ele é apolar. Tem uma máxima da química que diz assim, ó, semelhante dissolve semelhante. Só vai haver interação se eles possuem a mesma polaridade. Já falei isso para vocês lá em misturas, né? Lembra da água e óleo? Nós trabalhamos isso também. Então, tem muito fundamento com a própria estrutura e geometria que nós iremos trabalhar posteriormente. Mas, andando aqui um pouquinho, como eu falei para vocês, a família 16, né? Para cada um deles, no caso, oxigênio e enxofre, no octeto precisa de 2 elétrons. Tudo está relacionado ao octeto, não esqueçam disso. Não precisa fazer o compartilhamento, eles precisam produzir. Você vai ver a estrutura da nuvem eletrônica do enxofre e do oxigênio. Ambos possuem a mesma quantidade de elétrons. Ambos precisam de 2 elétrons para poder se estabilizar. Eles se estabilizam normalmente fazendo, vou até tracejar aqui, mas eles fazem entre eles uma ligação covalente dupla. Se a gente for contar, o 6 daqui com 2 daqui dá 8. Do mesmo jeito desse lado, né? Ó. O 6 aqui, com os 2 do oxigênio, fechou o 8. Só que vocês observam na molécula que nós temos 2 oxigênios. Então, o aluno desavisado, aquele aluno que faltou a aula, ele vai querer fazer o compartilhamento do outro oxigênio com enxofre. Tudo bem, o oxigênio vai estabilizar, mas o enxofre ele vai ultrapassar a regra do octeto. Ele vai ficar com 10 elétrons, porque ele já tem 8, né? Já fechou os 8 aqui com o oxigênio. Então, se ele fechou esses 8 com oxigênio, não há mais a necessidade de ele compartilhar com mais alguém. Ele já está com o octeto fechado, ele já se estabilizou. Por isso que acontece a velha dativa. Por isso que acontece a coordenação. Ele vai emprestar um desses pares dele aqui que está livre. Ó. Ele tem 2. Ele tem esses 2 pares livres. Ó. Então, ele pode fazer 2 empréstimos se quiser. Por exemplo, o SO3, a molécula de SO3, que é o trióxido de enxofre, ele acontece com 2 empréstimos, com 2 dativas. E quando se fala de empréstimos, hoje os livros, os autores, eles têm assim uma ideia assim bem contraditória, na minha opinião, porque se eu representar para vocês, vejam só, se eu representar para vocês essa seta em relação a um elemento qualquer, isso aqui, por exemplo, né? Eu estou indicando para vocês uma ligação covalente. Só que a dativa hoje, crianças, na biografia atual, ela é do mesmo jeito, com esse mesmo tracinho. Confunde a cabeça da gente. A gente fica sem saber se está acontecendo um empréstimo ou única e exclusivamente uma ligação covalente simples. É muito mais seguro você representar uma ligação dativa com a seta. E essa seta está justamente indicando a direção de onde está ocorrendo o empréstimo. Aqui significa dizer que eu tenho um par de elétrons que está sendo emprestado. Então, ainda se usa essa seta, óbvio, mas 90% dos livros hoje, de autores atuais, eles representam essa ligação covalente dativa como se fosse uma ligação covalente simples, e isso confunde a cabeça da gente. Vou mostrar para vocês como é que vai ficar aqui, ainda com a representação da seta.
É muito mais simples, muito mais fácil, né, para poder fazer a representação e não se confundir. Depois da formação da ligação dupla, tanto o átomo de enxofre, ó, porque aqui vai formar a dupla que eu mostrei para vocês, quanto de oxigênio já completa o octeto, isso é fato. Só que eu ainda tenho outro oxigênio. E esse outro oxigênio ele não vai poder compartilhar o seu elétron. Ele vai pedir emprestado. E é onde surge aí essa expressão de dativo coordenada. É uma ligação coordenada. Para fechar o octeto do outro oxigênio que faz parte da molécula, querendo ou não, está aqui, ó. Eu tenho 2 oxigênios, 2. Se eu faço a ligação dativa dupla, aliás, ligação covalente dupla de oxigênio e enxofre, eu vou precisar fazer a setinha indicando que eu estou emprestando aqui esse par de elétrons, ó, para o outro oxigênio, para que essa molécula exista. Tem que haver aí a formação do octeto. Se eu compartilhasse, se eu fizesse isso, né, deixa eu apagar aqui, ó, se eu fizesse isso com o enxofre e o oxigênio, esse nosso amigo aqui ficaria com 10 elétrons. Já tem 8, fechou 8 com esse, vai compartilhar com esse daqui, fica com 10. E não é o que se pede, não é o que se sabe, não é o que se entende sobre regra do octeto. Deixa eu dar um up aqui, para a gente não perder tanto tempo, para chegar hoje em metálicas. Ó, tá iônica, mas é covalente, tá, gente? Vocês perdoem, tá? Essa falhazinha aqui, ó. É tá iônica, mas é covalente. Caso especial, ligação covalente ativa coordenada ainda com enxofre, nós vamos ver como é que vai ser o procedimento, ó. Átomo de enxofre estável, né? Par de elétrons não ligantes, que era justamente, deixa eu voltar lá, quais são os não ligantes? Esses daqui, ó. Esses onde eles não vão entrar em ação, eles vão ficar ali paradinhos. Então, esses daqui são os ligantes, esses que vão fazer a ligação, tá? Então, voltando aqui, estável, pares de elétrons não ligantes, não é isso? Ou elétrons livres, como queiram. No segundo átomo de oxigênio, vai ter aproximação, né? Um desses pares de elétrons do enxofre vai fazer a relação, ó, aqui é o processo do que eu tinha mostrado para vocês da dupla ligação acontecendo, ela acontece aqui, ó. Aqui ocorreu o compartilhamento de fato, né? Ocorre esse compartilhamento de fato, e o que vai acontecer aqui é a aproximação do oxigênio para poder haver isso aqui que vocês estão vendo, ó. Dá a entender que essa dupla aqui pertence ao oxigênio. Na verdade, ela é do enxofre. Veja que aqui é a chamada representação de Lewis, onde nós mostramos o compartilhamento acontecendo, mostramos a estabilização de todos os elementos, inclusive do oxigênio, que estava ali separadinho. E aqui na estrutural, vocês notam a setinha que eu tinha anteriormente citado. Né, ó? Se eu tiver que representar a forma molecular aqui, ó, do CO2, a estrutural está indicando que esse enxofre vai emprestar um dos seus pares de elétrons para aquele oxigênio, para que ele possa se estabilizar. Então, note aí, ó, a seta representa o par de elétrons que constitui a ligação dativa. Essa seta aponta sempre para o átomo que precisar do par para atingir o octeto. Então, o oxigênio precisou e o enxofre doou um par de elétrons. Volto a repetir. Se tivesse outro oxigênio na molécula, ele faria a mesma coisa. Teria uma outra seta indicando a direção do outro oxigênio, mostrando que ocorreu aí o empréstimo de um par de elétrons livre, o que sobrou. Né? Então, veja só. Se eu fosse falar de geometria, ele emprestou um par apenas. Ó, ele tinha 2, ó. O outro tá aqui, tá vendo? Ó? Ele emprestou esse para que o oxigênio se estabilizasse. Toda vez, gente, que sobrar um par de elétrons numa molécula, a geometria específica dessa molécula é a geometria formadora de ângulo, uma geometria angular. Então, nesse caso aí, o SO2, ele forma um ângulo. Ele não vai ficar reto, como vocês estão vendo aqui, não, tá? Ó. Como sobrou um par de elétrons aqui, esse par de elétrons vai empurrar essa ligação para baixo e aqui também, formando um ângulo, vai ficar mais ou menos aqui, ó. A gente vai falando de geometria, ele parece muito com a molécula de água. Óbvio que a água, o oxigênio está no centro e hidrogênio dos dois lados. Isso não quer dizer que eu estou fazendo relação aí do elemento.
mas da geometria, porque vai sobrar par de elétrons. Então, se sobra par de elétrons, isso é fato. Sempre formará ângulo. Então, é bom que vocês ouçam isso que eu estou falando. E lembrando a vocês que o nosso nível aqui é um nível, né, um pouco acima, porque nós temos turmas adiantadas. Por exemplo, quando vocês estiverem lá no primeiro ano, vocês vão ver coisas do segundo e vice-versa, né? No segundo do terceiro é só revisão de tudo que já foi trabalhado durante a vida acadêmica de vocês no ensino médio. Tranquilo? Gente, eu estou falando aqui. Qualquer pergunta, por favor, fique à vontade, tá? Fique à vontade para perguntar, para questionar, para, enfim, tirar a sua dúvida. Tudo bem? Vou prosseguir, tá? Estou prosseguindo. Aqui também tá iônica, desculpa, é covalente, tá? Um caso especial ainda, ó, quantidade de ligações covalentes dativas que uma metal pode fazer. Depende do número de elétrons que ele apresenta em sua camada. Então, veja. Nós temos aqui família 17. Aqui eu tenho uma, duas, eu tenho três só, tá vendo? Ó? Eu tenho três dativas aqui para fazer. Eu posso fazer, tá vendo? Uma, duas, três. Porque ele só compartilha esse daqui, ó. Um exemplo, HCl, não é? Ó? Ele só compartilhou aqui um elétron. Para ele, esse processo aí de compartilhar ou relacionar, ou mesmo se eu tivesse colocado um cloro aqui, não teria problema. Né? Ó, compartilhou um elétron, então sobrou pares. Se eu quiser fazer empréstimos, eu tenho 3 pares de elétrons para fazer isso. Mesmo jeito acontece com a família 16, que nós vimos o exemplo lá. Nós temos 2 pares de elétrons. Por quê, professor? Porque ele faz 2 ligações. Tá vendo? Ó? Os halogênios, uma, os calcogênios, 2, então ele tem 2 pares para ser compartilhados. Da família 15, que é do nitrogênio, ele só tem um par para compartilhar, só tem esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Só tem um par para compartilhar, porque ele só faz 3 ligações. E, obviamente, que da família 14, que é do carbono, ele não tem nenhum. Ele não vai conseguir compartilhar, porque ele precisa desses 4 elétrons para fechar o octeto. Então, está tudo relacionado ao octeto, né? Então, essa ligação covalente, ela se relaciona especificamente ao octeto. Isso é importante vocês observarem. Crianças, alguma pergunta? Estou achando vocês muito caladinhos. Alguma pergunta? Não participa bem. A José está dizendo que não. Mas qualquer coisa, por favor, me chame a atenção. Ok, Diego? Então, vou prosseguir, tá? Vitória, tudo bem. Estamos lá. Nós estamos aí. Carlos, é isso aí. Estamos aqui. Estamos nas ordens. Vamos ver um negocinho que eu não sei se o dos Anjos falou para vocês. A chamada exceção à regra do octeto. Eu não sei se ele falou para vocês. Se falou, só me dê um ok. Que aí fica mais fácil, né? Do que eu for falar aqui, algo que você já conhece. O que é que diz a regra do octeto? Todo e qualquer elemento tem que ter 8 elétrons, não é verdade? Com exceção do hidrogênio, que se iguala a um cerne de um gás nobre, hélio. Então, o hidrogênio, por exemplo, o hidrogênio, ele só quer um elétron. Né? Porque quando ele se junta com outro elétron, ele vai ficar com 2. Então, se ele fica com 2, esse compartilhamento, ele vai se igualar ao nosso amigo hélio, que também tem 2 elétrons, né? Que também tem 2 elétrons, e aí ele se igualou, se estabilizou. Nós vamos ver que tem elementos que se estabilizam com 6, nós temos elementos que estabilizam com 10, enfim, eu acabei de falar para vocês que não pode, mas nós temos a chamada expansão e contração do octeto. O dos Anjos falou isso para vocês? Vocês podem só dizer para mim, ok? Não, professor, não sei o que é isso, ele não falou. Eu acredito que ele deve ter falado. O dos Anjos, ele é bem metódico em relação a isso daí. Mas veja, quando eu falo de contração do octeto e expansão do octeto, a contração é quando o elemento vai atingir o octeto, vai atingir a sua estabilidade sem precisar ficar com 8 elétrons. Bora ver aí, ó. Chamada formação de radicais livres, que isso daqui tá muito comum, vocês ouvem muito isso nos jornais, né? Os radicais livres, vão tomar suco detox, porque os radicais livres no organismo, né? Isso está muito comum, né? Então, bora ver aí a molécula do NO2. Bora ver NO2. Ele é da família 5, não é? Ele é da família 5. O que é que vai acontecer, ó?
Se ele é da família 5, ele só pode compartilhar, trabalhar com 3 elétrons. Não é isso? Trabalha com 3 elétrons. Mas como é que ele vai fazer aí para se estabilizar com esses 2 oxigênios que os dois possuem, que os dois possuem 6 elétrons e querem ficar com 8? Se eu voltar bem aqui, vocês vão ver que os nitrogênios só tem um par de elétrons para ser compartilhado, tá vendo? Ó? Só tem um par de elétrons para ser compartilhado, porque ele faz 3 ligações para fechar o octeto dele. E aqui, como é que a gente trabalha? Veja só, veja como é que faz aí, ó. Tá vendo aqui, ó, no nitrogênio estável com 7 elétrons na camada de valência. Então, ele vai ficar com 7, ele não fica com 8. Né? Ele não fica com 8, ele já tem 5. Ele vai compartilhar, vai fazer aqui uma ligação. Ele vai compartilhar especificamente mesmo, né? Ó, um par de elétrons, ele faz 2 lá e compartilha aqui com o outro oxigênio. Então, uma das exceções, tá? É uma das exceções. Então, aqui eu estou mostrando estrutural. Veja como é que é hoje, né? Ó, hoje está assim, ó. Hoje está assim, né? Indicando, vai confundir a cabeça da gente com certeza. Tem muita gente, se eu perguntar em prova, quantas ligações covalentes eu tenho, vocês vão dizer 2, uma simples e uma dupla. Não, na verdade aqui é 2, mas aqui é uma ligação covalente dativa. Deixa eu aceitar alguém aqui. Flávio. Ligação covalente dativa aqui, ó. Aqui tá havendo um empréstimo. Vamos ver outra aqui, outra possibilidade? Ó, na natureza teremos a seguinte conversão. Eu tenho 2 nitrogênios, né? Ó. Tenho 4 oxigênios. Então, ele tem que fazer o quê? Como ele vai ter esse chamado radical livre, ele vai ter uma ligação covalente aqui no centro. Ligação covalente no centro. Aqui, com certeza, está rolando empréstimo. Porque eu não posso fazer relação direta com tanta coisa. Veja que ele consegue trabalhar 2 com oxigênio, né? Ó, não são 2 nitrogênios? Então, ele trabalha 2 com oxigênio, ó, né? Fechando aqui. E vai trabalhar com esse outro elétron com o outro nitrogênio. Fechou os 3 que ele precisava. Só que eu tenho mais hidrogênio, mais oxigênios, precisam ser estabilizados. Só que vai sobrar um parzinho de elétron aqui. Né? Sobra um parzinho de elétron. O que aconteceu? Um empréstimo. Ele emprestou. Então, ele fechou o seu octeto com muito mais do que ele precisava. Né? Fechou com muito mais. Então, são exceções que nós conhecemos especificamente do octeto. A hibridização, eu não vou falar disso. Não vou falar disso. Eu vou me abster de falar de hibridização. Porque é muito mais complexo do que eu tô querendo de vocês. Tá, vou até passar aqui, ó. Para que a gente observe isso daqui. Essa informação importante. Deixa eu voltar aqui. Só me permitem, deixa eu só voltar bem aqui. Eu tenho aqui essa molécula. H2SO4. Lá na prova vai estar assim. Represente as estruturas de Lewis para a molécula de ácido sulfúrico. O que é que você tem que saber? Quem é o átomo central? Aí você olha para o centro, óbvio, né? Aqui é o átomo central, é o AC. Esse átomo central, que é o enxofre, ele é o corpo dessa molécula. Como assim, professor? É ele que vai indicar os braços e as pernas, né? Então, eu tenho que lembrar sempre o octeto dele. Observe como eu vou fazer. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembre-se que esses elétrons que eu estou fazendo aqui, que eu estou colocando, eles não são fixos. Eu posso mudar a posição deles de acordo com a minha necessidade. Nesse caso aí, a minha necessidade é muito grande, porque aqui vai haver empréstimos. Dica principal: quanto mais oxigênio você tem, os oxigênios, eles são próximos, eles têm que estar próximos do átomo central. Sempre. Observe isso. Então, são 4 oxigênios. Eu vou colocar um oxigênio aqui. Vou colocar outro oxigênio aqui. Os outros 2, eu coloco um em cima, outro embaixo. Coloco as valências, porque eu tenho que saber que cada um deles
né, possui 6 elétrons. Eu não posso esquecer disso nunca. Então, vou colocar aqui para poder igualar as valências. Nesses daqui, eu vou colocar desse jeito, porque aqui vai haver uma dativa, aqui vai haver empréstimo. Tanto aqui e ali embaixo, como aqui em cima, tá? Então, aqui está havendo o processo de dativa. Mas eu tenho 2 hidrogênios, não é verdade? Então, como o hidrogênio eu já sei que se estabiliza com apenas um, então eu vou colocar um hidrogênio aqui e vou colocar um hidrogênio aqui. Agora eu quero que vocês observem como é que eu vou estabilizar esse átomo central. Vou mudar de cor, vou botar um preto aqui. Vamos, contem comigo. Nem que seja mentalmente, mas contem comigo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é verdade? Quando ele compartilha esse único elétron com esse daqui, ó, formando um par, ele fica com 8. Fechou? Aliás, ficou com 7, desculpa. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 com um xizinho aqui, ó. Lembre-se que precisa ficar com 8. O que é que ele vai fazer? Ele vai compartilhar aquele outro elétron com esse daqui, ó. Estou fazendo bem lentamente para que vocês entendam. Pronto. Estabilizei o enxofre, que é o átomo central, e pergunto a vocês, eu consegui estabilizar os oxigênios, esses 2 laterais que estão aqui ligados diretamente com ele? Não. Okay? Cada um ficou com 7. O da direita está com 7, o da esquerda está com 7. Também precisa ficar com 8. Então, como é que eles vão fazer? Eles vão compartilhar com o hidrogênio que está ligadinho a eles aqui, ó. Olha só, agora esse está com 8 e esse aqui também. Pergunto a vocês, eu vou conseguir compartilhar esse enxofre com os 2 oxigênios? Não. Por quê, professor? Porque o enxofre ele segue a regra do octeto certinho, ele não é exceção. Ele precisa só de 8. Se ele compartilhar o que sobrou com os 2 oxigênios, ele vai ficar com 12. Ele fica com 12 elétrons na camada de valência. E isso não pode existir. Então, o que é que ele faz? Esses oxigênios se aproximam da nuvem eletrônica dele, ocorrendo aqui o nosso amigo empréstimo, né? Ocorrendo o empréstimo desses pares de elétrons. Isso que eu fiz chama-se estrutura eletrônica do nosso amigo Lewis. Estrutura eletrônica de Lewis. Como é que eu represento a fórmula estrutural de Lewis? Vai ser assim, olha, hidrogênio, ligação simples com oxigênio, ligação simples com enxofre, se liga simplesmente com outro oxigênio, que vai fazer a ligação simples com hidrogênio. Então, nós temos ligações covalentes simples aí, ó, nesse centro, né, ó. O que é que vai acontecer agora aqui com a minha representação? Faço isso para representar o empréstimo com os 2 oxigênios. Então, nós temos aqui, gente, a fórmula estrutural de como essa fórmula molecular existe. Essa fórmula molecular só vai existir porque eu consegui fazer empréstimos para os 2 oxigênios que estavam pendentes de estabilização. Tudo bem? Deixa eu dar aquela velha caminhada. Principais características são, podem apresentar 3 estados físicos, né? No caso, o gasoso, o líquido e o sólido, né? Apresentam baixo ponto de fusão e ebulição, isso é fato, né? Então, estou falando de ligações covalentes, né? Especificamente a da ativa, porque sem a presença de íons, não existe força elétrica, né? Muito intensa, unindo as moléculas formadoras da substância. Então, se não tem o íon, não vai ter atração eletrostática e a ligação quebra facilmente. Isso é características específicas das ligações covalentes, tá? Quando puras, não conduzem corrente elétrica, ou seja, se você pega um cristal relacionado à ligação covalente, ele não vai conduzir corrente elétrica. Agora, se ele tiver em meio aquoso, aí sim existe essa possibilidade, com exceção, vocês estão vendo aqui do carbono grafite, né? Você pegar o grafite, acho que você já deve ter visto isso em experimentos de física. Você pegar a pontinha de grafite, você colocar descarga elétrica nela,
ela vai começar a fumaçar, né? Liberando aí essa fumaça, indicando aí que ele é condutor de corrente, sim. Ok? Com exceção do nosso amigo grafite. E aí, crianças, eu parei com ligações covalentes. Parei com ligações covalentes. Eu vou fazer só uma coisinha aqui. Eu vou parar de compartilhar e vou atrás de questões para a gente brincar, pelo menos uma, né, do que eu passei para vocês, para a gente poder pôr em prática o que está sendo aprendido. O Lucas perguntou, onde se encontra o grafite? Você tem grafite? Você tem, Lucas, o grafitezinho? A pontinha é o grafite, é o carbono grafite. Se você tirar a pontinha, cuidado, não vai fazer isso em casa porque ele libera um gás tóxico, mas se você pegar aquelas baterias, aquela bateriazinha de violão, você conhece, e ligar aquele jacarezinho, um positivo e um negativo na ponta do grafite, instantaneamente ele vai começar a fumaçar. E ele entra em combustão, porque ele conduz corrente elétrica. Ele é um covalente, né? O grafite é carbono, então ele é covalente, capaz de conduzir corrente elétrica. Isso acontece muito em experimentos. Eu vou ver se eu consigo fazer isso com vocês quando a gente voltar, mas não é certeza porque essa questão da pandemia a gente tem que manter a distância, né? Eu vou ter um limite de aproximação de vocês mínimo e fumaças, não é bom a gente ficar inalando, né? Mas você pode procurar isso nos YouTube da vida, né? Ver algum experimento relacionado ao grafite, tá bom? Mas esse é um experimento mais físico. Então, vou falar com o Carequinha para ver se ele fala disso daí para vocês. Tudo bem, Lucas? Mas é o grafitezinho mesmo, aquele grafite que você tem em casa, tá? Aquele grafite do grafite, né? A gente chama de grafite pela marca, né? Não sei qual marca que você usa, né? Mas ela é onde você tira a representação do nosso amigo grafite. Deixa eu botar uma questão aqui. Cadê você? A questão tá aqui. Deixa eu ver, coloca em evidência. Pronto, pronto. Vamos agora voltar para cá para eu poder uma guia. Cadê uma guia? Tá aqui, plural. Nosso materialzinho. Não sei se vocês já estão vendo, acredito que ainda não. Deixa eu olhar aqui o meu retorno. Pronto, apareceu, né? É da página 265, não consegui pegar a primeira questão. Também não tenho muito tempo para isso, tá? Deixa eu só dar aqui uma aumentadazinha. Pronto, vocês estão conseguindo ler direitinho? Dá para ler direitinho aí? Se não tiverem, sim. por favor. Ok. Bora ver bem que essa segunda questão. Bora ver como é que funciona. Ó, os elementos carbono, nitrogênio e oxigênio e flúor estão situados respectivamente na família 14, 15, 16 e 17. Com base nas informações, apresente as fórmulas estruturais das seguintes substâncias. Relembrar vocês que a fórmula estrutural... Cadê um lápisinho aqui? Pronto, cadê? Forma estrutural é você representar os bastãozinhos das ligações, né? Por exemplo, a água. Eu coloquei assim, não foi para água. Ixi, ficou feio, né? Mas dá para vocês verem, dá. Então, coloquei assim, né? Ó. Então, desse jeito que eu representei é o bastão, tá? É a estrutura. É o tipo de ligação. Então, nós temos duas ligações covalentes simples aí. Só para a gente fazer a ressalva do que a questão pede. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui, pronto. Apagou. Deixa eu dar mais uma aumentada, que eu precisava um pouquinho de espaço, né? Deixa eu aqui deixar bem a visão de vocês. Pronto, como nós já vimos que é família 14, 15, 16, 17, e aqui nessa letra A, ele está dizendo que é o tetrafluoreto de carbono. O carbono, lápis, pincel, pronto. O carbono, ele é da família 14, né? Carbono, família 14. Isso quer dizer que ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. Então, como eu tenho 4 flúor, e o flúor, professor? O flúor da família 17, que vocês estão vendo que o lápis fica ruim para escrever, né? Família 17, então ele só tem um elétron na camada de valência, ele só quer um. Ele só quer esse elétron aqui, ó, para ficar com 8, só quer ele. Então ficou fácil. Veja só como é que nós representamos. Como ele quer estrutural,
eu vou fazer aqui, vou tentar, tá? Porque a minha escrita ficou ruim. Vou botar o carbono como átomo central. Eu vou botar os elétrons que o carbono tem, ó. Ele tem 4 elétrons. Como são 4 flu, vou mudar de cor para não complicar. Então, vou botar um vermelho. Vou botar um flu aqui. O flu tem 7 elétrons. Então, 1, 2... Ficou ruim. Ô, cara, mas tá ruim para escrever. Não sei o que é isso, não. Fica ruim para escrever. Tava me achando e fica ruim. Eu vou botar o flu, não vou conseguir colocar a quantidade de elétrons dele. Vou colocar só um, tá? Aí ele fica aparecendo esse negócio aqui, aí me atrapalha. Fica aparecendo esse... Vocês viram aí, né? Apareceu algo que me atrapalhou. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, ele vai falar a ligação assim. Eu vou direto para a ligação, gente. Desculpa, ficou ruim para eu escrever. Tá todo tempo me dando... Eu vou direto para as ligações. Em sala eu vou conseguir fazer isso com vocês, com certeza. Vou colocar o carbono aqui como átomo central. E vou colocar as ligações, indicando aqui que eu tenho esses 4 flu ligados a ele. Porque, como eu falei para vocês, o flu é da família dos halogênios e ele só quer um elétron. Já o carbono é da família do carbono, obviamente, e ele precisa de 4 elétrons, e esse compartilhamento aconteceu estabilizando o tetrafluoreto de carbono. Na letra B, ele está falando para a gente do trifluoreto de nitrogênio. O nitrogênio é da família 15. Então, se é da família 15, ele quer 3 elétrons. Ele tem 5, com 3, 8, para fechar o octeto. E eu tenho 3 flu, que do mesmo jeito que eu fiz aqui com carbono, ele só quer um elétron para poder fazer essa relação. Ele só quer um elétron. Então, depois de feito aqui, eu vou colocar o nitrogênio como átomo central. Professor, como é que eu sei que é um átomo central? Vocês observam sempre aquele que tem menor quantidade. Principalmente que vocês têm aqui uma molécula diatômica, tá? O que tiver menor quantidade vai ser o átomo central. E como é que o senhor viu o átomo central lá no ácido sulfúrico? Porque ele está no centro. Simples assim. Se ele está no centro, é ele que vai ser o apoio de todos os ligantes. Mas quando você tem uma molécula diatômica, como vocês estão vendo, carbono e flu, nitrogênio e flu, oxigênio e flu, aí você precisa observar aquele que possui menor quantidade de elementos ou o que tem uma menor eletronegatividade. Eu pergunto a vocês, o que é eletronegatividade, professor? É a capacidade de retirar de elétrons, né? Isso só acontece com os metais. Então, aquele que tem maior eletronegatividade, ele não pode ser o átomo central, ok? Então, como são 3 nitrogênios, eu vou colocar aqui, ó, o que sobra, olha o parzinho de elétron que sobra no nitrogênio. Vai sempre sobrar, gente. Todo mundo da família 15 sempre sobra elétrons. E é um par de elétrons que vai sobrar. Esse eu posso emprestar. Lembra que eu falei da dativa? Esse eu posso emprestar. Eu não consigo emprestar aqui na família 14. Não dá para emprestar. Na 15 eu empresto 1. Na 16 eu empresto 2. E na 17 eu empresto 3. É nessa ordem crescente. Então eu vou ligar aqui os nossos amigos flu. Tem um flu aqui, flu e flu. Então as estruturas nós estamos fazendo tranquilamente. E a letra C, que é o óxido de... Não é óxido, é o fluoreto de oxigênio, né? Que é um cristal, inclusive. Ele é covalente, o oxigênio vai estar como um átomo central, só que o oxigênio sobra 2 pares. Ele só vai compartilhar, ele só compartilha, cadê? Saiu o pincel. Ele só compartilha. Ô, jovens, me perdoem, mas esse negócio aqui é chato. Bem, ele só vai compartilhar desse jeito. Vou colocar um flu aqui e um flu aqui. Muito parecido com a molécula de água, né? Muito parecido com a molécula de água. A diferença é que eu não tenho mais hidrogênio, eu tenho flu. Então, nós temos aí uma relação com estrutura, que é fórmula estrutural, né? Se fosse pedindo a forma de Lewis, eu ia ter que representar os pontinhos. Pontinho de todo mundo no compartilhamento e as ligações que aqui existem. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, que tipo de ligação covalente nós temos aqui?
nós só temos ligação covalente o quê? Ligação covalente simples. Gente, até para escrever tá ruim aqui, vocês estão vendo, né? Que tá ridícula a escrita. Mas nós só temos ligações covalentes simples, tá? Ligações covalentes simples. Deixa eu ver se tem mais alguma questão interessante para poder trabalhar. Eu diminuir aqui. Pronto, deixa eu ver se essa terceira é interessante. Se ficou muito grande, a gente vai passar para o conteúdo, que eu preciso chegar lá, tá? Nessa terceira diz assim: complete o quadro com as fórmulas que faltam. Eu tenho a fórmula molecular, ele quer a fórmula eletrônica, que não vai dar com certeza para eu desenhar. Seria os cloros fazendo isso aqui, ó. Né, o compartilhamento. E a estrutural é mostrando a ligação entre eles, ó. A ligação seria essa. O HCl, a fórmula molecular vocês conhecem, que é isso aqui. E a estrutural também dá para fazer, ó, que é apenas um compartilhamento de um par. Um do elétron com um do cloro formou o par, e ali é onde está a ligação. Já aqui no H2S, que é também conhecido como ácido sulfídrico, aquele que tem um cheiro do ovo podre, nós teríamos a fórmula eletrônica, o enxofre no centro, compartilhando com os hidrogênios aqui, ó. Compartilhando com os hidrogênios, e a sobra de pares aqui de elétrons no enxofre. E aqui é a fórmula estrutural. Com um tempinho a gente vai fazer tudo, tá, gente? Com um tempinho a gente faz tudo. Tudo bem? Espero que vocês tenham visto aí, ou pelo menos notado que eu tentei mostrar como é representada aí essas ligações. Ok? Vou descompartilhar e vou voltar para o slide. Entrando em ligações metálicas. Então, nas ligações metálicas, elas são um pouquinho diferentes do que nós vimos de covalente. Elas têm até uma certa semelhança porque nós vamos trabalhar ligações entre metais. E aí é interessante que a gente consiga definir metal de ametal, né? Olhar para a tabela e saber quem são. É óbvio que a tabela vai ser usada, vocês podem ficar à vontade. E não se esqueçam disso, ela vai ser usada para que vocês não se confundam quanto à natureza dos elementos que vão participar. Então, quando a gente fala de ligações metálicas ou substâncias metálicas, a gente fala desse negocinho que vocês estão vendo aqui, né? Ó. Os elétrons se movimentando livremente, né? Em todas as direções. Nas ligações iônicas e covalentes, eles têm direção para se movimentar. Eles precisam se aproximar, eles precisam compartilhar, eles precisam ter um certo contato, né, com as suas ondas eletrônicas. Aqui, especificamente, os íons estão se movimentando em todos os sentidos, em todas as direções. E é o que nós chamamos de elétrons livre, ou como na minha época, o chamado mar de elétrons. Mar de elétrons, eles podem ou não ser atraídos por energia eletromagnética, no caso ímã. Já dei esse exemplo para vocês. Nem todos os metais têm essa atração por ímãs. Existem metais que nós chamamos de metais paramagnéticos. O paramagnético, e nós temos o metal o diamagnético. O paramagnético, lá naquela distribuiçãozinha eletrônica que vocês conhecem, ele vai ter um elétron desemparelhado. E quando tem um elétron desemparelhado, só com a caixinha semi-preenchida, ele dificulta essa atração por ímã. Então, se você for no Pará, isso é uma informação. Se você for no Pará, aqui no Piauí nem tanto, talvez no interior, naquele interior bem mais profundo, mas lá no Pará, chega no comércio, com moedas, sabe como é que eles fazem? Eles pegam um ímã e botam em cima das moedas. Aquela moeda que não for atraída pelo ímã, ele já descarta. Diz para eles, aquela moeda não existe, é falsa. Daqui que a gente for explicar para ele que existe essas duas características de paramagnetismo e diamagnetismo, a gente já perdeu o nosso tempo, né? Então, tem elementos, tem metais, obviamente, que têm pouca atração, principalmente aqueles que estão formando liga, né? Estão formando uma liga metálica, ok? Você já ouviu falar disso já? Dessa questão aí? De alguns metais não serem atraídos por ímãs? Já ouviram falar? O Diego disse que sim.
Né? Então, é a informação do que nós chamamos nunca, né? A José está dizendo que nunca. O João também está dizendo que não. Pois é, nem todos são atraídos por ímãs. Tudo bem? Fórmula de uma substância metálica é o próprio símbolo. No caso, o ferro, o cobre, o cobalto, o manganês, o sódio. Eles não têm aquele doisinho para representar a fórmula molecular que nós conhecemos. Por exemplo, quando eu for representar o ferro, é o ferro. Tá? Então, o ferro ele tem vários elétrons circulando no mar de elétrons que eu falei. Né? Então, a sua simbologia é a mesma, né? Em relação à parte molecular. Então, a fórmula química do ouro é o AU, todo mundo sabe, né? Auríveres, né? Quem trabalha com ouro é auríveres. Esse AU corresponde à simbologia do ouro. Tem o mercúrio. Para quem não sabe, perdão. Para quem não sabe, o mercúrio é um metal. Ele é o único metal no estado líquido a 25 graus Celsius, o único. Óbvio que nós temos metais também líquidos, um exemplo, o bromo. Mas o único que nós conhecemos líquido é o mercúrio, aquele mesmo do termômetro, né? Que hoje nós temos termômetros eletrônicos, não tem mais isso, né? Não tem mais essa representação aqui. Não é verdade? Então, várias simbologias correspondem aí com o próprio elemento. Então, não vou dizer, o H2, como eu vi lá no molecular, H2, O2, não tenho isso. Não temos mais esse doisinho aqui para representar a sua molecularidade. Só, único e exclusivamente a sua simbologia. Aqui, ó, essa informação é interessante. Acho que você já conhece isso também, vocês são muito à frente. A nível do mar, o mercúrio é o único metal líquido, acabei de falar para você, 25 graus Celsius. O galho, ele tem um ponto de fusão de 28,79, então é baixo. E o césio, o ponto de fusão dele também não é tão alto, não é isso? 28,4. Só que lembre-se, o césio é radioativo. Né? Ele, quem já assistiu Chernobyl, tem a ver com o césio. Quem já viu o acidente que aconteceu em Goiânia em 1982 também tem a ver com o césio. Então, ele é radioativo. O ponto de fusão e ebulição dele é baixo, né? Então, tem algumas características aí para esses elementos. E, de preferência, eles são sólidos, né? Com exceção do mercúrio. Único e exclusivamente o mercúrio. Características dos metais, olha aí, ó, show de bola. Alta condutividade elétrica, não é isso? Então, são utilizados demais aí nos microchips, né? Nas tecnologias, nas nanotecnologias também, com exceção do carbono, né? Que é um metal. Mas nós temos aí a presença dos metais em quase tudo. Aí tem a era dos metais, né? Vocês veem isso daí na história com o René. Depois eu vou fazer aí um bate-bola com ele sobre isso, né? Enfim, uma das características é por ser ótimo condutor de eletricidade. Alta condutividade térmica é outro, né? Então, os metais, se você deixar um metal ali na calçada, uma hora dessa que horas são? São 8h49, deve estar fazendo aí 45 graus já. Ele vai absorver aquele calor, ele fica quente, né? Ele é um bom condutor, não é isso? Ele tem excelência na condução de calor, diferente dos ametais. Os ametais não são bons condutores nem de calor, muito menos de energia elétrica, ok? Alto ponto de fusão e ebulição, isso é fato. Veja só, o ouro ele vai fundir a essa temperatura, a 1064 graus. Veja que o tungstênio, para quem não sabe o que é tungstênio, aquelas lâmpadas incandescentes que tinham aqueles filamentozinhos aqui, ó, eu não sou muito bem em desenho não, mas tinha aqui uma coisa mais ou menos assim, né, dentro da lâmpada, né? Deixa eu ver uma lâmpada aqui, né, mais ou menos. Muito menos do que mais, né? Essa lâmpada tá muito ridícula. Mas só para a gente fazer aqui a alusão. Isso daqui, ó, aquele filamentozinho, que é incandescente, é o tungstênio, que tem aí esse ponto de fusão que vocês estão vendo, ó, 3.410 graus. Então é muito alta a sua temperatura de ebulição. Ele tem brilho metálico, são bons condutores de calor, bons condutores de eletricidade, e tem um brilho metálico, né, correspondente aí a espelhos. Eles são maleáveis e são dúcteis, só para concluir, tá? O que é maleabilidade? É que a gente consegue moldar, consegue transformar em lâminas. Ductibilidade
nós conseguimos transformar em fios. Nós temos microfios de metais por ter característica específica aí de ductibilidade e de maleabilidade. Obviamente que eles têm outra propriedade, que é a tenacidade. O que é isso? Eles conseguem resistir a choques. Né? Então, tem alguns choques que eles conseguem resistir. Quando eles são transformados, não, é outra coisa. Tudo bem? Força de atração. Essa força de atração tem a ver aí com quando você tem esses cabos de aço, eles conseguem sustentar bastante, né? Mesmo eles tendo contato com superfícies, né? Eles não são abrasivos, obviamente, e eles têm essa intensidade, que é a mesma tenacidade que eu falei, né? Então, força de atração. E aí tem a questão dos metais e o que nós chamamos de dureza, né? A dureza, ela segue uma escala, chamada escala Mohs. Nessa escala Mohs, vocês observam aí talco, né? Talco, gesso, unha, né? Calcita, moeda de cobre, ela entra bem aqui, ó, né? Fluorita, a fluorita é isso aqui que eu tinha colocado para vocês, para a gente fazer a estrutura, lembra? A apatita, então faca, vidro, aí tem o diamante que é a maior dureza, né? O diamante, ele tá na escala 10, a maior dureza que nós correspondemos, só um diamante pode riscar um diamante, né? Aquela questão de dureza. Gente, eu vou parar aqui porque já estou extrapolando o tempo. E eu preciso que vocês dêem uma olhadinha nesse conteúdo, tá? De ligações metálicas, para a gente poder fazer questões, tá? Para a gente poder... Eu vou concluir, óbvio, vou concluir falando sobre elas, principalmente aquele negócio de paramagnetismo e diamagnetismo, e a gente retorna falando sobre geometria molecular. Por um instante eu esqueci o que eu ia falar. Por um instante eu esqueci. É a velhice. Ok? A gente se encontra na próxima aula. Eu vou deixar vocês descansarem 10 minutinhos, que aí tem a próxima aula para vocês assistirem, né? Um abraço, crianças. Fiquem todos bem. A aula gravada vai ser depositada à tarde, tá? Porque eu tenho aula até mais ou menos 12 horas aí. Precisa transformar as aulas. Um abraço para todos. Fiquem todos bem. A gente se encontra mais tarde. Ok? Tchau. Eu que agradeço, João. Deixa eu parar aqui a gravação.